Boa tarde a todas e todos. Eu queria começar agradecendo muito ao Ivo pelo convite, por estarmos aqui. Dizer que eu estou muito feliz de estar entre iluminadores e iluminadoras, retomando até um contato que faz 5 anos que eu estava bastante afastada assim, da galera que está trabalhando com os equipamentos, com os treinamentos, com, né, o mercado de trabalho, digamos assim, né, da iluminação cênica. Um lugar onde eu permaneci durante 30 anos da minha vida profissional. E ao longo desse período eu fui adentrando ao mundo da academia no sentido de estudar iluminação cênica, que era apenas, né, era como o Berilo narrou, outros, o professor Aldo também, né? A gente, né, somos aqueles loucos que começam a olhar para cima e pensar na lâmpada, pensar no fio, ver como é que conecta uma coisa com a outra. E um belo dia a gente vai se profissionalizando, né? No meu caso, eu fiz um bacharelado em direção teatral e quando eu terminei a faculdade eu falei, eu não vou ser diretora, eu não tenho condições de me produzir para me tornar uma diretora, não tenho um grupo de teatro. E fui vendo que a iluminação cênica era a porta para eu estar dentro do teatro, que era onde eu queria trabalhar, e era uma fonte de remuneração, né? Que, basicamente, eu não sei como é hoje, mas na minha época, era realmente os profissionais que ganhavam dinheiro, assim, até os atores ficavam meio aborrecidos nos grupos de teatro e tal, porque o iluminador sempre ganhava cachê, sempre tem a sua diária, e ator não tinha, atriz não tinha. Então, tinha essa questão assim também, bem de sobrevivência. Eu fiz um mestrado com a experiência que nós desenvolvemos num grupo de iluminadores de São Paulo, que montamos um curso na Praça Roosevelt, em São Paulo, que começou no ano 2000 e permanecemos ali durante uns 10 anos, trabalhando na formação de novos técnicos que vinham fazer as nossas oficinas. Tínhamos ali um curso de 400 horas para a formação profissionalizante mesmo nessa área. Então, o meu mestrado eu fiz em cima dessa experiência. A partir dali, isso ia se tornar uma escola. Nós tínhamos um projeto de fazer uma escola no Teatro Arthur Azevedo, em São Paulo, na Moca, e depois esse projeto foi engavetado e lá na Praça Roosevelt, onde nós trabalhávamos, surgiu a SP, Escola de Teatro. E nessa mesma época surgiu a oportunidade de eu ir prestar um concurso em Natal, na UFRN, onde só se pedia o mestrado. Então deu certo e eu me mudei para lá faz 5 anos e meio que eu estou lá. Nós trabalhamos no Cenotec, né, que é um laboratório de estudos de cenografia e estudos cenográficos e tecnologias teatrais, que foi fundado pelo professor Sávio Araújo, que é o meu colega de trabalho lá na UFRN, no DEARTE e no curso de teatro. E logo que eu cheguei lá também me deram a coordenação do Teatro Laboratório, que é o espaço onde se exercitam as encenações e a questão da montagem, operação e desenvolvimento de projetos de iluminação cênica, né? Sempre para as cenas e para as apresentações de TCCs finais e que acontecem lá no curso. Mas o nosso curso lá é apenas uma licenciatura. Então, nós não temos um bacharelado. Então, o foco do trabalho é formar professores de teatro. Então, o conhecimento de iluminação cênica, ele não se aprofunda, digamos assim, no sentido de trabalhar muitos conceitos ou grandes processos criativos de iluminação cênica visando encenações,
porque o que é montado lá mais são fragmentos, cenas curtas, né? E fazemos um evento há 3 anos chamado Palavrar, que é um evento de leituras dramáticas, e também nós fazemos então leituras dramáticas encenadas, e nessas também a gente desenvolve ali projetos de iluminação cênica também. Então eu vou mostrar aqui um pouco do nosso trabalho a partir dessas imagens. Então aqui é uma imagem do Cenotec, né? O nosso laboratório de estudos cenográficos. Basicamente aí nós temos mesas, cadeiras, computadores, projetores, e temos um grande acervo de livros sobre teatro, todos os temas de teatro, e muitos livros de iluminação cênica também, a maioria em inglês, né? Richard Pilbrow, Max Keller, agora eu me esqueço os outros nomes, mas e vários, porque o professor Sávio ele fez um pós-doutorado no Canadá, e ele trouxe uma bibliografia muito grande de livros em inglês. E eu também levei meus livros para lá, então são livros que estão lá à disposição dos alunos. Então eu acho muito importante enfatizar isso, que o Cenotec é um espaço onde os alunos podem pegar a chave na supervisão acadêmica, entrar lá, consultar os livros, passar o dia, passar a tarde, a noite estudando, e eles não precisam da autorização nem minha nem do professor para estar lá. Eles só não podem retirar os livros de lá, né? Precisa estudar sempre ali. E é um espaço que eu acho muito interessante, o fluxo de atividades e de interesses que aportam por ali. Nós também temos ali um grande acervo de vídeos, de filmes, para consulta, para as aulas, para os alunos trabalharem, e também professores da teoria, professores de história, às vezes vêm e pegam os nossos vídeos emprestados para suas aulas. Então é todo um acervo bem grande que está à disposição tanto dos alunos como dos professores do curso o tempo inteiro. Aí nessa imagem foi, né, porque nesse laboratório nós damos as aulas também de maquiagem, figurino, cenários, teatro de animação, são várias disciplinas entre obrigatórias e optativas do curso que são dadas aí. Nessa imagem foi um dia que a Rosane Muniz estava lá e fez um encontro e uma roda de conversa com os nossos alunos sobre figurino teatral. Aqui é o Teatro Laboratório Gesiel Figueiredo, do qual eu sou coordenadora também. Gesiel Figueiredo é um decano do Teatro Natalense, já falecido, e que foi homenageado com o nome dele nesse espaço. Nesse dia aí, que essa foto, estava a Karen Louro, não sei se o Berido conhece, a Karen Louro está fazendo o doutorado dela na Unirio sobre o Armazém, né, o grupo de teatro Armazém. E nesse dia ela estava lá nos apresentando a pesquisa de doutorado dela com os nossos alunos de cenografia. Já aproveitando essa imagem para mostrar para vocês um pouco como é o nosso espaço lá, ele também é um corredor comprido, ele tem 18 metros de comprimento e 8,5 de largura, então ele é bem um corredorzão também. Ele tem um tratamento acústico, então é bem interessante, bem importante isso para nós, porque também ali nós damos aulas de sonoplastia. Ele tem camarim e tem uma cabine de som e luz com equipamento. Temos lá agora, nesse momento, uma Smart Phase, um equipamento de luz, e um rack analógico digital de 24 dimmers de canais.
O nosso grande problema aí é a altura, né? Acho que até nesse corredor, às vezes a gente trabalha como uma passarela, às vezes como uma estrutura italiana, às vezes como arena, uma semi-arena. A gente vai, né, conforme posicionamos as cadeiras, e tem varas de luz que cobrem o espaço inteiro, então não tem problema assim de não ter pontos onde a luz não chegue. O nosso único problema ali é o pé direito muito baixo, que são menos de 3 metros, chega a 2 metros e 96 centímetros. Então, trabalhamos com uma escadinha pequena. Então, por um lado é bom, pelo lado do exercício para os alunos, que é fácil o acesso e não é tão perigoso, né? A questão de subir e descer de escada, mas a gente trabalha sempre sob minha supervisão ou sob um dos monitores. Né? Desde que eu estou lá, eu já tive... São editais de monitoria, né? de bolsas de monitoria que a universidade oferece a cada semestre, e eu já estou com o segundo grupo de monitores. Trabalhei com 3 na primeira leva, agora eu estou trabalhando com 4, sendo que desses 4, 2 são voluntários. E, no caso, quem entra para a monitoria da aula, além de ajudar na monitoria das aulas e coisas assim, das montagens e da preparação das aulas, são os alunos que querem se aprofundar. Então, pensem que nós somos um curso que tem 40 alunos por ano. Desses 40, digamos que 2 ou 3, né, rapazes ou moças que se interessam em se aprofundar na questão da iluminação cênica. E quem trabalha como monitor acaba tendo tanta experiência de montagem, desmontagem, operação e coisas assim, que os que já passaram por lá se tornaram profissionais, no sentido de, pelo menos, eles conseguem operar luzes, e alguns já estão montando e criando luzes lá em Natal também. Então, até foi feita uma avaliação dos laboratórios da universidade, e esse trabalho de uma abertura profissional para uma área, né, remunerada para os alunos, além do trabalho de professor de teatro, tem sido bastante estimulante para eles, para quem trabalha lá. Tem uma expectativa sempre assim: os alunos chegam para a aula, eles acham que é fácil, né, montar. Aliás, eles pensam que fazer luz é fácil, que é apertar botão e acender lâmpada. Então, eles têm sempre essa expectativa, que é muito simples. E eu fico muito contente que, quando termina o curso, eles vêm falar: poxa, professor, é muito mais complicado do que eu imaginava, porque eles acham que na disciplina, que são 60 horas, num semestre só no curso, 60 horas, eles acham que eles vão conseguir sair fazendo luz. E eu falo que não existe isso, né? Então, a quebra dessa expectativa de que é um trabalho fácil, né? E eu tenho um exemplo que eu sempre falo para eles assim: quanto tempo vocês demoram para decorar um texto, para ensaiar uma peça que vocês vão apresentar, uma cena? E por que vocês acham que fazer luz é uma coisa que vocês vão aprender rapidamente e que vocês vão sair fazendo? Então, um limite assim de realidade que eles enfrentam naquele momento ali. Aí, eu enumero aí as disciplinas que nós trabalhamos, e dentro tanto do Cenotec como do Teatro Laboratório: iluminação cênica, arquitetura e tecnologia teatral. Essa daí é muito focada na questão da espacialidade e da questão dos pontos de vista, das relações de plateia, né, palco italiano, palco elisabetano, a arena. E também trabalhamos com os espaços alternativos, analisamos muito todo o projeto do Teatro Oficina, em São Paulo, da Lina Bobardi, com um exemplo, né, de espaço alternativo, e também trabalhamos com o conceito aí de site específico, nessa disciplina, que é muito
a realidade local lá. A gente acaba, para vocês terem uma ideia, é uma cidade que os teatros principais do município ou do estado estão fechados, um para reforma, os outros abandonados mesmo. O único teatro que funciona na cidade é o Riachuelo, que é dentro de um shopping, e é todo já um outro nível de empresariado do teatro, então muito inacessível para os alunos. Então a realidade lá é muito trabalhar realmente sites específicos, equipamentos alternativos, formas de iluminar diferenciadas dos equipamentos tradicionais e dos métodos tradicionais de montagem e realização de projetos de iluminação, né? Temos também a aula de sonoplastia. Essas todas, sonoplastia e arquitetura, são todas optativas, né? Porque é realmente um curso que é para formar professores de teatro, só quem quer se aprofundar nessa área que vai. Então, nessa disciplina de arquitetura e tecnologias teatrais, vem muitos alunos da arquitetura. Nessa disciplina que sou eu que dou, 90% dos meus alunos vêm da arquitetura, e eles vêm para aprender questões de espacialidade, iluminação e principalmente eles visam a questão de fazer eventos e de fazer exposições. Então eu fui desenvolvendo um conteúdo para contemplar principalmente esses alunos de arquitetura. Sonoplastia, cenários, figurino e maquiagem, essas são disciplinas que o professor Sávio ministra, e essas também são obrigatórias. E teatro de formas animadas e música na cena são optativas. Eu não pus uma aí, que é produção teatral, que também tem a ver com essa questão do espaço e da organização de uma produção, e da realização de espetáculos, realização de temporadas, planejamento, execução de projetos. E eu esqueci só de colocar essa disciplina aí, que também era obrigatória, agora ela se tornou optativa e está também sob minha responsabilidade. Aí, falando diretamente sobre a metodologia que eu uso para ensinar iluminação cênica, dentro desse contexto, que não é para a formação de profissionais, também não é dentro de um bacharelado de direção teatral, de formação de espetáculos, então eu trabalho visando esses nossos alunos, que são os futuros professores de teatro. Queria lembrar também aqui que o professor Sávio já foi coordenador, e agora eu sou a coordenadora do PIBID. Para quem não sabe, PIBID é uma sigla que significa Programas de Iniciação, Programa de Bolsas de Iniciação à Docência. É um da maior quantidade de bolsas que nós temos no nosso curso, vem através do PIBID. Provavelmente, né, dentro dessa onda de cortes, provavelmente esse projeto já não continue no próximo ano, mas ele existe desde 2012 e nós trazemos alunos das escolas públicas para dentro do teatro laboratório. Às vezes eles encenam coisas lá e nós ensinamos os rudimentos, né, de operação, tanto de som como de luz, para as montagens que eles fazem nas escolas públicas. É uma das experiências mais gratificantes que eu tenho no curso. Entre os objetivos gerais, né, eu entendo assim que o que eu quero que os alunos saiam de lá, desse curso de 60 horas, é sabendo chegar num teatro, quando eles forem se apresentar, porque eu dou aula tanto para o teatro como para o curso de dança, né, de iluminação cênica. O de teatro é de manhã, o de dança é no período noturno. E sempre é um semestre eu dou aula no teatro de manhã e no outro semestre eu dou no curso de dança de noite. Então, o meu objetivo maior é que esses alunos saiam de lá com capacidade de chegar num teatro, conhecer os equipamentos, conhecer minimamente como é que funciona o sistema operacional dos equipamentos e trocar
se comunicar, né, e trocar suas necessidades técnicas e estéticas com os técnicos dos teatros onde eles vão trabalhar. Então, basicamente, o nosso foco todo é nessa questão de eles aprenderem o jargão profissional, o que é as nomenclaturas de afinação de luz, o que é uma geral, o que é um contraluz, o que é um foco, uma área, uma subárea, uma lateral, uma diagonal. Eles entenderam o que se trata disso. E quando eles forem assistir os espetáculos, isso que é o mais importante para mim também, é a leitura que eles podem fazer dos espetáculos e do trabalho da luz naquele espetáculo. Saber que equipamentos que estão sendo usados, como é que eles foram afinados e mais ou menos como é a composição visual das cenas quando eles veem o espetáculo acontecendo e a dinâmica da iluminação cênica acontecendo. Mas a gente faz exercícios operacionais também. Eles aprendem como fazer uma planta baixa. Aí nós usamos o software desenvolvido pelo Valmir Pérez, né, o LabLux. Nós usamos esse software que ele é bem tranquilo, né, para eles aprenderem e terem desenvoltura de fazer os mini projetos deles lá. Então, é fazer o projeto da planta baixa, saber como que faz um roteiro operacional e fazer operações de luz. Basicamente por aí. Esqueci de falar uma coisa. Aí, aqui, eu trouxe essas imagens que são um TCC que eu orientei lá, que é do Pierre Kate Rodrigues, que agora ele está fazendo o nosso mestrado lá. Ele é figurinista, trabalha com figurinos. Ele está fazendo, por exemplo, agora um mestrado dele sobre o João Marcelino, que é um importantíssimo figurinista de Natal e que trabalha no Rio de Janeiro com o Grupo Armazém, por exemplo, e ele trabalha em vários contextos também aqui no Sul e São Paulo, Rio de Janeiro. Profissional muito reconhecido. E aí o Pierre, quando ele fez o TCC e eu fui orientadora dele, ele queria fazer um estudo sobre os tecidos e os caimentos e a interação entre essas duas materialidades, cor-luz e cor-pigmento. Então, nós fizemos um TCC, eu orientei o TCC dele, ele foi um aluno muito brilhante e ele trouxe toda uma pesquisa que ele fez para o TCC relacionado aos tecidos, às tramas das urdiduras, né, de tecido. Então, a nomenclatura tecido plano, tecido malha e tecido não tecidos. Isso é uma nomenclatura usada pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Tecido, uma coisa assim, chama ABINT. E aí nós fizemos esses estudos pegando a maioria dos tecidos mais comuns que se trabalha em figurinos e colocando sobre o RGB e as interações entre as cores, os caimentos e a textura dos tecidos, digamos assim. E também trabalhando com a temperatura de cor de 3.000 Kelvin e 5.000 Kelvin no mesmo tecido, como é que se faz essas imagens. Esse trabalho vai ser publicado agora como capítulo de um livro do Artes da Cena, pela Paco Editorial. Aqui, né, aqui já é o não tecido, que é couro sintético, o exemplo de não tecido plano, os tecidos algodão branco, né, que é muito usado, como é que fica o caimento, como é que fica a luz, o tecido cetim, seda sintética, na verdade.
Então, aqui eu trouxe algumas sequências, mas esse trabalho, efetivamente, ele teve umas 30 sequências que fizemos de vários tipos de tecido. Pelúcia, veludo, vários tecidos lá. Está no repositório da UFRN, se alguém se interessar em conhecer de perto esse trabalho. Aqui eu vou mostrar esse vídeo, que é dentro do Teatro Laboratório, as aulas de iluminação e os experimentos que os alunos vão fazendo ali com a questão sombra, luz, foco geral contra a luz e a maneira como eles vão se desenrolando lá, adquirindo esses conhecimentos. Bem rapidinho, só uma vinhetinha mesmo. Aqui já são... eu trouxe aqui também algumas imagens, que foi um projeto que eu desenvolvi logo que eu cheguei lá, um espetáculo chamado Revoada, que era exatamente um site específico, dentro de um espaço lá de Natal chamado TCSOL, que é Território da Economia Solidária, essa sigla. É vinculado a projetos sociais, funciona uma creche e funciona um espaço cultural lá também. Para quem conhece Natal, ou um pouco da cultura teatral de Natal, nós temos o grupo Clowns de Shakespeare lá, que é um grupo muito importante da cidade, conhecido nacionalmente. E eles, por exemplo, eles acabaram por essa questão toda de problemas de verbas no mundo da cultura. Eles tiveram que fechar o galpão deles e eles também estão trabalhando lá no TCSOL. O TCSOL, por a falta de teatros na cidade, ele acaba sendo o espaço que abriga muitos espetáculos lá. Eu selecionei essas fotos do espetáculo, que foi um sucesso. Ele está sendo remontado agora. E colocando um pouco aí como foi o nosso trabalho lá. Então, essas questões, sempre a gente trabalha muitas materialidades. Como é que a luz se relaciona com o figurino, com as cenografias, com as maquiagens. Então, essas imagens aqui mostram um pouco desse trabalho lá. No TCSOL, aí, por exemplo, nesse momento aí nós misturamos velas, tochas e LEDs, né? Duas pontas de tecnologias de iluminação, mas funcionando juntas no mesmo espetáculo. Aqui uma área, era uma cena que acontecia na quadra, então tinha uma parte toda, né, dessa coisa da iluminação, separando as espacialidades das cenas. Numa parte tinha luz negra, e na outra parte as luzes LED e tochas também. E aqui um momento também da peça que mostramos aqui um outro momento de relação entre maquiagem, figurino, penteado, né, e a iluminação. Então, basicamente, né, a partir dessas imagens, eu sempre levo muitas imagens para as aulas, produzimos imagens lá no teatro para que, basicamente, os alunos desenvolvam um olhar apurado, treinado e apurado para observar e ler o trabalho da iluminação cênica nos espetáculos que eles assistem. E, por outro lado, quando eles precisam ir para um teatro e apresentar seus trabalhos ou cenas, eles conseguirem dialogar com os técnicos e
fazer as suas encomendas, né? Só se torna realmente iluminador quem fica lá trabalhando comigo dentro do laboratório, pelo menos uns 2 semestres ou 3 semestres, né? Aí eu acho que eles ganham horas de trabalho, assim, de manuseio de equipamentos e experiência de montagem, desmontagem, montagem, desmontagem, montagem, desmontagem, e aí eles conseguem realmente dominar um pouco mais e podem fazer seus próprios projetos. Nós também não temos técnico lá nesse momento, é um problema muito grave, e eu estava tentando que a gente pudesse abrir um concurso, pudesse abrir, ou pelo menos um processo seletivo, ou pelo menos um terceirizado, mas nada disso nós conseguimos. E, então, nós trabalhamos lá com essa restrição dessa questão de recursos humanos também, não temos técnico. Então, o trabalho de montagem e desmontagem sou eu que faço com os alunos e alunas do curso. E nós também temos, a partir do Reúne, foi construído um prédio anexo onde funciona o curso de teatro, e lá nós temos um teatro que é inspirado no Teatro Vila Velha de Salvador, e esse projeto, nesse momento, ele está em 14 milhões de reais para ser concluído. A questão toda da tecnologia cênica e da implantação desse espaço, desse teatro, dentro do departamento e dentro da universidade. Eu estive numa reunião, ano passado me falaram, olha, nós temos 3 milhões. Eu falei, ótimo, eu acho que com 3 milhões dá para fazer tudo que precisa, mas tem gente lá que acha que é pouco, que precisa de mais, que se eles dão verba para um instituto tal, outro lá, de 10 milhões, por que não vão dar para o nosso teatro? Então, ficamos nessa discussão lá. E a verba, na verdade, acabou agora. Né? Agora não tem mais. Perdemos o bonde. Há 2 anos eu queria usar os 3 milhões. Aí não me ouvi, agora não temos nada. O teatro está lá fechado. E a cidade carente de teatros, do espaço, né? A universidade também